Reta final de Brasileirão sabe como é. Cada jogo é uma final, não tem margem para erro. E para o Palmeiras, o que parecia um fim de semana tranquilo com a liderança na mão, virou um verdadeiro pesadelo. Vamos mergulhar nessa história e entender como, em 90 minutos, a briga pelo título virou de cabeça para baixo. E a manchete é essa, curta e grossa. O Palmeiras não é mais o líder do Campeonato Brasileiro. Pois é, uma derrota doída, fora de casa, e de repente o time vê um rival passar na frente e assumir o topo da tabela. Fica aquela pergunta no ar, né? O que aconteceu? Como isso foi possível? Bom, o palco dessa reviravolta toda foi a Vila Belmiro. Um clássico, tenso, contra o Santos. Era um jogo adiado e o Palmeiras sabia que a vitória ali era fundamental para se manter tranquilo na ponta. Mas o que a gente viu foi um jogo que custou. E custou muito caro. E tá aí o placar final, 1-0. Um golzinho solitário do Santos, já nos momentos finais do jogo, foi o suficiente para decretar a segunda derrota seguida do Palmeiras fora de casa. Um resultado que não tirou só 3 pontos não, hein? Tirou a posição mais importante de todas, a liderança. Então a gente se pergunta, como é que um time que era líder isolado, de repente, se vê nessa situação? Quando a gente olha mais de perto, parece que essa derrota foi a consequência de uma série de eventos e de decisões. Será que o Palmeiras acabou sendo vítima das próprias escolhas feitas lá atrás? O ponto central para entender esse tropeço talvez seja este número aqui, 11. Sim, 11. O Palmeiras foi para esse clássico decisivo sem 11 jogadores. É praticamente um time inteiro de ausências e a maioria titular absoluto, justo no momento mais crítico do campeonato. E aqui a gente vê a tempestade perfeita se formando. Aquela decisão de adiar o jogo, que lá atrás podia parecer uma boa ideia para folgar o calendário, se mostrou um tiro no pé. A partida caiu bem no meio da data FIFA. Aí você soma isso com as convocações e as suspensões importantes. O resultado foi um time todo remendado, sem entrosamento para jogar uma final. E a consequência de tudo isso? Imediata e brutal. Com o tropeço do Palmeiras e a vitória do Flamengo, o cenário lá no topo da tabela do Brasileirão mudou completamente. Foi redesenhado em questão de horas. Os números não deixam mentir. O Flamengo pulou para a liderança com 71 pontos. E agora abriu 3 de vantagem para o Palmeiras, que caiu para segundo, com 68. Uma inversão completa que joga toda a pressão e a responsabilidade de correr atrás para o lado do Palmeiras. E para ter uma ideia do tamanho do tombo, é só olhar as probabilidades. Antes dessa rodada, segundo os matemáticos da UFMG, o Palmeiras tinha 60% de chance de ser campeão. 60%! Era o grande favorito com a faca e o queijo na mão. E olha só o que aconteceu depois do fim de semana. É uma virada estatística absurda. A chance do Flamengo ser campeão saltou para 72%. E a do Palmeiras despencou para míseros 26,6%. Uma mudança que mostra o peso gigantesco, o estrago que essa derrota fez na corrida pelo título. Mas calma, apesar do baque, do soco no estômago, o campeonato não acabou. A disputa continua aberta. Faltam 5 rodadas, tem muita coisa para acontecer. A grande questão agora é como o Palmeiras vai reagir a esse golpe. E a mentalidade lá dentro parece ser essa aqui, dita pelo próprio técnico Abel Ferreira. Ele lamentou o resultado, claro, mas já mandou o recado. O foco é total nos 15 pontos que ainda estão em jogo. A ordem é pensar em um jogo de cada vez, sem jogar a toalha. E tem motivo para ter alguma esperança sim. Aquela crise de desfalques foi uma coisa pontual. Já para o próximo jogo em casa, contra o Vitória, o time vai ter a volta de gente importante, como o Alan e o Andrés Pereira, que estavam suspensos, e mais os jogadores que voltam das seleções. O elenco vai estar com força máxima de novo. E o desafio final está desenhado na tabela. Quando a gente olha o caminho do Palmeiras e do Flamengo, dá para ver que nenhum dos dois vai ter vida fácil. Tem jogo duro pela frente para ambos os lados. Cada partida vai ser uma final, e qualquer escorregão, a partir de agora, pode ser fatal. Então, com o time se reestruturando e a briga entrando na sua fase mais quente, a pergunta que fica no ar é essa. O Palmeiras perdeu a liderança, mas não perdeu a guerra. A 5 jogos do fim, será que a equipe tem força para se recuperar e buscar uma virada que seria épica? Bom, a resposta para isso, a gente sabe, só vai ser dada dentro de campo.